Timão decepciona. A derrota manteve o Corinthians com 42 pontos e o time caiu para a 13ª posição no Brasileiro, agora a 9 pontos do Fluminense, o 7º colocado. A seguir vejo o desabafo do Maicon e Mateuzinho, mas antes, o Chico detonou os jogadores, veja... Seu time titular com seus principais jogadores agora não iria deixar pontos pelo caminho, ainda mais contra equipes que não disputam, em teoria, a mesma coisa do que ele. Pois é, lê do engano, porque o Ceará é uma das boas equipes desse campeonato, mas se você olhar pro elenco do Ceará, o Pedro Henrique, por exemplo, que fez a jogada do gol, que deu assistência, saiu daqui escorraçado, porque não tinha chance, porque não era um jogador para muitos do nível do Corinthians. Pois é. Aí você olha pro elenco milionário, bilionário do Corinthians, e aí você pensa assim, caramba, em casa, contra o Ceará, o Corinthians olhando pra parte de cima da tabela, pra primeira página, obviamente ainda dá pra beliscar uma vaga em Libertadores, né, dependendo do que acontecer na Copa do Brasil, joga em casa. Aliás, essa análise foi feita antes. Depois das 3 vitórias consecutivas, o Corinthians tinha o Bragantino, uma das piores equipes do retorno, uma das piores, não pior do que o Sport no retorno, em queda livre, em Bragança Paulista. Era jogo pra vencer. Corinthians com seus titulares, pronto. Aí depois 2 jogos em casa, Ceará e o clássico contra o São Paulo, dá pra ganhar. Aí você tinha 3 seguidas, imagina, a arrancada, 6 vitórias consecutivas, pronto, o Corinthians já briga por outra coisa no campeonato. Mas não, os bonitos, eles escolhem os jogos, né? E o Corinthians, nesse jogo contra o Ceará, apresentou desde os primeiros segundos de jogo uma preguiça irritante. Vou falar um negócio, tá? Estratégia perfeita do Vozão. O Ceará foi brilhante no jogo. O Ceará foi fantástico no jogo, porque tem treinador, porque tem jogadores com fome e que perceberam desde os primeiros minutos que o Corinthians estava pra jogar de salto alto um amistoso, como muitas vezes faz, fazendo de trouxa o torcedor que vai lá, bota mais de 40 mil, esperando uma vitória do time. Mas não, o senhor Memphis Depay olha pra um lado e dá um toque pro outro e erra o passe, o senhor Yuri Alberto arma o contra-ataque da equipe do Ceará, e eu poderia enumerar tantos aqui, o André Ramalho também. Aliás, por que o André Ramalho? Por que o André Ramalho se o João Pedro Tchoque é titular? Ah, porque ele tem que jogar, tem que dar uma revezada e tal. Não, jogam os melhores. Embolado ali no meio da tabela contra as equipes que têm a mesma pontuação. A atuação de hoje, né? Não foi uma atuação boa, digamos assim, porque o resultado foi negativo. A que se deve? Vocês tiveram uma conversa pós-jogo sobre isso? Sobre a partida a gente não conversou, até mais que o vestiário inteiro estava muito quieto, todo mundo muito frustrado com o resultado. Todo mundo triste, porque foi um jogo que a gente botou uma expectativa muito grande de vitória. Infelizmente não conseguimos o resultado, acho que devido ao esquema tático do Ceará, que se comportou sobre contra-ataque, a gente não conseguiu infiltrar da maneira certa para poder finalizar. Infelizmente, né, foi uma partida que eles conseguiram colocar em prática o futebol que eles queriam, que era o contra-ataque, e a gente acabou caindo na isca deles. Mas é isso, cara, é um jogo difícil que era muito importante para nossa sequência, para a gente tentar chegar lá em cima. Agora é se manter tranquilo, trabalhar bastante para dar a volta por cima, para essa data FIFA ser muito importante, para a gente voltar de tudo da melhor maneira possível. No meio campo, o que aconteceu, enfim, o que você atribui essa derrota? Agora a gente vai procurar muitas coisas, né? Mas eu acho que a equipe tentou ficar com o máximo de posse possível, tentou evitar os contra-ataques, sabíamos que era uma coisa importante da equipe adversária. Infelizmente, em um contra-ataque eles fizeram o gol. A equipe acho que pecou um pouquinho no último terço, uma coisa que a gente trabalhou bastante. Teve algumas coisas que encaixou bem e outras que não encaixaram legal, e a gente tem que solucionar esses problemas. Quando a gente não encaixa uma maneira de jogar, a gente tem que encontrar outra para que a gente possa superar um adversário que veio com as linhas baixas, veio buscando contra-ataque. Infelizmente a gente deu uma oportunidade, eles fizeram um gol. No segundo tempo teve outras, é claro, porque a gente já estava mais disposto buscando empate. Mas acho que é isso, a gente tem que solucionar melhor as nossas jogadas para que a gente possa colher melhor nossos frutos lá na frente. Maicon, o quão preocupa esse resultado, né? A segunda derrota consecutiva do Corinthians diante de times que também estão na parte de baixo da tabela. Então o Corinthians vinha numa sequência boa, mirando a parte de cima. Agora acaba ficando naquele bolo, por enquanto está fora da zona de classificação para a Sul-Americana também. Então o quanto que preocupa uma segunda derrota consecutiva, sabendo como que é o Campeonato Brasileiro? É frustrante, né? Claro, porque a gente vinha numa sequência muito boa, nosso time tinha embalado 3 vitórias e agora a gente está com a segunda derrota consecutiva. Sabemos da importância que o Campeonato Brasileiro tem, principalmente nessas últimas rodadas. Todas as equipes vêm com o objetivo de ganhar os 3 pontos. Tínhamos um jogo que analisamos bem, tínhamos um jogo que nós sabíamos a forma que o adversário ia nos atacar, e infelizmente a gente pecou em alguns momentos e não conseguimos solucionar, como eu havia falado. É frustrante porque a equipe estava numa crescente boa, acho que a torcida também estava sentindo essa confiança em nós, e acaba vindo 2 derrotas que quebram um pouco essa confiança. Mas acho que dentro do nosso grupo a gente tem que trabalhar da melhor forma possível para que a gente possa reverter essa situação o mais rápido, porque sabemos que a reta final de brasileiro
é muito importante para nós e acho que é o nosso foco principal agora.